Three amigos on the mic, talking day and night. Cristiano, Pablo, Thiago, was second to none. Foi pro mal, não foi pro mal. It wasn't bad, it wasn't bad. Essa é nossa vibe, leva ao pessoal. This is our vibe, don't take it personal. Estamos aqui pra curtir, sem maldade afinal. We're here to have fun, no bad intentions. Não foi por mal, isso é natural. Olá pessoas incríveis que estão aqui connosco a ouvir isto, bem-vindos a mais um episódio de Não Foi Por Mal, episódio número 168, 168, e estamos aqui todos reunidos, os três amigos on the mic, me, myself and I, Cristiano, juntamente com o jovem Pablo Rosa. Olá pessoais. E o senhor Elite Tiago Rodrigues. Elite? Pois eu não promovido? pertence à Elite. Ele está já. Okay, elite, okay. Ele está já. Nós temos que explicar que este episódio é especial, né? Devido a um acontecimento que houve em Portugal, e nós já tínhamos o nosso episódio gravado, e esse episódio vai ficar para a semana. E nesse episódio o Cristiano disse que eu era da elite e capitalista e tudo mais, então por isso é que ele disse que ia fazer uma nova abertura para mim. É isso, não é? Tu assumiste. Não assumi, só estou Tu a. aqui cala consente. Eu estou a falar, como é que estou calado? No último episódio que é o próximo, tu aceitaste. Por isso, tu já assumiste, e quem assume que é da elite... Agora ele calou mesmo para que quer dizer que conseguiu. Não percebi, mané? Agora ele calou-se mesmo. Sim, mas eu acho que esta só por abertura, isso. eu acho que esta abertura não é os três amigos on the mic, é os três amigos sobreviventes do apocalipse. We will survive, yeah. Tarararara. É isso que vocês queriam? Um momento musical? Ao que parece aconteceu o fim do mundo, né? É só em Portugal e em Espanha, né? E também França, sul de Não, França. um bocado de França. França nem sentiu quase. Partes do sul de França. Foi só ali um Na bocadinho. Bélgica também, não foi em outros lugares? Não, A acho Bélgica que isso também. foi... Não. Acho que foi coisas muito pontuais. Não. Mas foi. Não, as primeiras 2 horas que isto aconteceu, isto foi o chamado apagão, não é? De segunda-feira. Isto é malta que não queria trabalhar, meu. Que a malta está sempre a falar da Blue Monday, né? Blue Monday. Isso, do Blue Monday. Que é a segunda triste, né? Porque tipo, vem depois do... Fim de semana? Vem depois do fim de semana e a malta vem toda triste de trabalhar à segunda, né? É aquele dia de... Para mim, então, todo dia é segunda-feira. Todo dia é Blue Monday, Blue Thursday, Blue... E o sábado e domingo também é Blue? Não, aí é não. E quando é feriado também não é Blue? Também não. Ok, boa. E... Mas sim, pessoal, esse episódio está atrasado por causa do apagão. Culpa é do apagão. O nosso apagão foi até quarta à noite. Sim. E depois as várias teorias que saiu durante o dia, que foi primeiro era um incêndio... o primeiro que ouvi de todos foi um avião que tinha caído em cima de uma central elétrica em Espanha. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Um hidroavião por causa de um incêndio. Sério? Uhum. Depois foi o incêndio em França. Foi tão detalhado assim. Não, e depois dizem que o TikTok, aquilo era uma enxurrada de porcaria de notícias e de coisas falsas e mas mesmo, por exemplo, eu estava a ver, porque eu as primeiras horas, e até às 2 horas ainda tive internet no telemóvel. Eu tive sempre internet. Eu por acaso não, depois já não Acho consegui. que o pessoal da Mel teve sempre internet. Só que o que eu notei é que tipo à tarde, o meu é nós. Tipo às 3, 4 horas, foi naquele momento que eu percebi que ninguém tinha internet sem ser eu, que eu já estava a tentar fazer negócio, estava a vender a minha internet 1 minuto por 10 euros. Isso é assim, quando há falta de oferta, um gajo tem de aproveitar. Demanda, sim. Porra, até podias vender por 100. Realmente, por isso é que eu fiz tão pouco dinheiro. Estavas a vender baratinho. Sim, mas para mim pensar assim, 10 minutos era logo 100 euros. Por isso, foi o que eu pensei. Mas foi, pronto, mas era 1 minuto? 1 minuto, 10 euros. 1 minuto, 10 euros. Foi.
Isso é assim. É oferta e demanda. Yeah. Outra teoria Eh, também foi aquela do apagão mundial de 3 dias. Pagou Toda a mundial. gente, eu só ouvia falar que isto vai durar 3 dias, isto vai durar 3 dias, é 3 dias, para aqui Pois, 3 a dias. malta, eu também ouvi assim qualquer coisa assim. Estes dos Falaram 3 logo em 10 dias. Primeira vez que eu ouvi falar, falaram logo 10 dias. Não, eu depois também ouvi, mas isso já foi mais no final do dia, que era só voltava depois de uma semana. Mas tudo Sim, foi isso. desmentido. Sim, Sim, deve ter sido os 10 mas isso dias. de certeza que era notícias de Facebook, né? De coisas de malta a falar. Mas Pois, o problema é que isso havia passava de muito Não, pouco a mas pouco. então contavam. notícias da Não, SAP e tudo, que tipo, as 2 primeiras horas, tipo, aquilo foi às 11h30, pelo menos lá na nossa empresa Às foi às 11, 11h33. foi. yeah, às 11h33. 11h33, Foi a mesma meio-dia e hora para toda a 33. gente. Yeah. Sim, aquilo foi. Quando cortou, E, cortou. e aquelas 2 horas, aquelas primeiras 2 horas, era nós a tentar perceber o que é que tinha acontecido, a ver as notícias, não sei o quê, mas então era, já foi, primeiro era, é só Portugal e Espanha, depois já era França total, depois já era Itália, depois já era Alemanha, Então eu vou falar de Alemanha e Itália. Era só sim, Espanha, Portugal e não, na uma parte de SAP, França, sempre desde o começo. na SAP já falavam de Itália e tudo, que Eu por acaso ouvi falar que já era a Europa toda, menos a yeah. Alemanha. Foi o que Epá, eu A gente ouvi já sabe, né, falar, uma das essas coisas que eu duas ouvi falar. horas, meu, a essas gente já duas sabe aqui horas. quem que são as pessoas mais propícias a acreditar em fake news, né? Que é para onde o Facebook só manda as notícias fake, Ah, falsas, né? claro. É Ah, pro claro. Thiago. Não, eu estava a ver no O SAP, Thiago papa caraças. tudo. Não, meu. Estou-te a Não, dizer que mas eu estava por a ver no acaso, SAP, porque eu nem tenho Facebook. Eu tenho eu Facebook, mas sei, não aquilo que eu tenho. sei foi tipo aqui em casa, porque depois, entretanto, como não havia luz, vieram todos mais cedo para casa. Tanto a minha irmã como o meu cunhado, que moram aqui em Uhum. cima de mim, veio tudo para casa. E depois, tipo, eu tive de trabalhar de manhã, vim para casa almoçar e descansar um bocadinho, fui dormir. Para mim foi um dia normal, eu não dei por nada. A única coisa que eu dei é que no trânsito não havia semáforo. Por isso é que estava mais complicado o trânsito. Aliás, eu só reparei, foi que eu estava a fazer um serviço que era da Portela até o Restelo. E eu lembro-me de sair da Portela e tu começa a andar, não sei o quê, vejo os primeiros semáforos a não estão a funcionar. Olha, pronto, faltou a luz aqui. Entretanto, a carreira passa ali no Oriente e eu fogo, mas aqui também não há semáforos. Mas pronto, como é perto da Portela, se calhar a rede é a mesma, pensei eu assim. Continuei a andar, fui para o Cais de Sodré, eu fogo, mas no Cais de Sodré também não há semáforos. Continuo a andar, pega boi, fogo, mas aqui também não há semáforos. Tipo, todo o caminho, nunca houve semáforo. Foi quando eu comecei, peraí, alguma coisa não está bem. Depois, entretanto, quando cheguei, pronto, depois, entretanto, cheguei à estação, acabei o serviço, vim à estação, a estação tinha luz. A minha estação onde eu estava, todas as estações a Carris tinham luz. Eles depois tiveram-me disseram-me que, Tem pronto, geradores. a partir do momento que cortaram a luz e que eles perceberam que aquilo ia demorar, meteram logo ali a gasolina a queimar, o gás óleo. Pois. Começaram logo a queimar gás óleo para fazer, para ter luz. Por isso é que eu tipo nem dei por nada. Por mim, olha, aqui está a luz, está tudo bem. Depois, entretanto, lá na estação, foi quando eu ouvi a primeira coisa a falar do avião, que houve um avião que ia em Espanha, em cima de uma central, e que aquilo foi tudo à vida. E depois, entretanto, quando cheguei a casa, já era o ataque, o ciberataque. Depois já era, pronto, e depois, entretanto, almocei, estava aqui a descansar, dormi uma horinha ainda. Quando acordei, já estavam a falar que eram os 3 dias. Cada Quando, pessoa que entretanto, chegava lá à empresa dizia uma coisa nova. Yeah. não, não, esse dos 3 dias ainda foi aqui em casa. É. Depois, Não, entretanto, mas, não, mas eu saí estou a para dizer na minha empresa. Na minha empresa, cada pessoa, porque as ok. pessoas depois, conforme perceberam que aquilo ia demorar, estavam a vir todas para a empresa. Tá a ver? Nós ainda ficámos lá até às 4 da tarde, tentar perceber se aquilo voltava ou não. Mas estava a Ah, dizer, depois, entretanto, ainda fui para o trabalho. Eu até fui mais cedo naquela de carregar as coisas todas que eu tinha, que eu ainda aproveitei, porque eu tinha uma powerbank. Eu por acaso dos acaso, no domingo carreguei a powerbank, tinha a powerbank no máximo. Por isso, naquele bocadinho que eu estava em casa a almoçar e a descansar e não sei o quê, carreguei o telemóvel. E depois fui naquela, eu bem, agora vou um carreguei, eu bocadinho mais carreguei no cedo. carro. Ok. Eu carreguei no trabalho, que foi naquela, olha, vou aproveitar, também estou em casa, não tenho televisão, não tenho nada para fazer, vou mais cedo e carrego lá no trabalho
as coisas todas que eu tenho a carregar. Veio o powerbank outra vez para carregar e não sei o quê, ainda carreguei um bocadinho mal o telemóvel, já tinha o telemóvel praticamente no máximo, mas só, pelo sim, pelo não, vai, também já que estou aqui. E pronto, e depois entretanto fui trabalhar, voltei, quando eu estava a voltar a casa já estava a luz a voltar, mas entretanto lá no trabalho já me estavam a dizer que isso é uma semana. Só que eu como tinha a internet, eu estava a perceber que estava toda a gente a exagerar, porque tipo na internet, e quero dar o próprio ao site da Bola, porque o site da Bola, que é um site de esporto, era o único site que estava a trabalhar mais ou menos bem, porque os outros estavam todos down. O site daquele que é o Notícias ao Minuto, acho que é assim, ou Últimas Notícias. Espera aí, acho que é Notícias ao Minuto, o nome do site. Acho que é É, isso. Notícias ao Isso Minuto. são, isso são... Esse site estava completamente down. Tipo, não Porque isso tinha. é um Sabe? site, estás a perceber? Não é um Sim, jornal é um site como propriamente todos os físico, outros. possivelmente. Ah, Não, mas não, sim, mas não eu é, percebi. não é um Sim, mas jornal estava a dizer, físico, esse estás a site é um perceber? site. Se dissesse esse site é um site, por isso é que eu estava a brincar contigo. Não, Mas eu estava a disse dizer, esse, esse. eu disse esse jornal, não é um sítio Está bem. físico. Não disse um site ou um site. Mas pronto, esse estava completamente down. Estava tipo, abria, mas não aparecia nada, só aparecia tipo o cabeçalho e tudo em preto. O site do Correio da Manhã também, aquilo funcionava, depois deixava de funcionar, daí funcionava. O SAP também, volta e meia funcionava, deixava de funcionar. O único site que eu vi e conseguia apanhar as coisas todas, que era o site da Bola, que era o site de Porto, mas naquele momento o site da Bola, que era um site de Porto, deixou de falar de Benfica, de Porto e de Porto, não se deixou de falar de futebol por completo, era só notícias sobre isto, no site da Bola. E era aí que eu ia acompanhando, que foi o Montenegro a dizer que a luz ia voltar em princípio durante a noite, e que acabou por acontecer. E pronto, essas coisas todas. Não havia notícias de avião, não havia notícias o Cyberattack não estava lá no. O Cyberattack foi no Correio da Manhã, que eu até mandei para vocês. Foi logo. Mas pronto, Correio da Manhã é Correio da Manhã. Tem de fazer Pois, muito mais do que aquilo que é. claro. Não O Correio havia da Manhã que estava a notícias. espalhar a dizer que ia demorar vários dias. Quem? O Correio da Manhã que estava a espalhar que ia demorar vários Sim, dias. o Correio da Manhã. Só que depois, entretanto, eu deixei de ter acesso do Correio da Manhã. Sim, Porque eu vi que aquilo estava sempre a falhar. E o único site que estava a funcionar bem era a Bola, era onde ia buscar as notícias, que era o único que estava a trabalhar bem. E pronto, era daí que eu ia apanhando as coisas. E vi o Montenegro a falar que a internet, a luz ia voltar durante a noite. E eu, ok, pronto. Que em princípio à noite já estava. Em Espanha também já estava a falar, a ter notícias que aquilo ia demorar de entre 6 a 10 horas. E sim. pronto, ia bater também à noite, na altura que eu vi aquilo. E eu, ok, isso então logo à noite em princípio está tudo ok. Pá. E eu tipo na boa, ok, isso logo à noite está tudo ok. Pá, e a malta toda, isto coisa, Rússia e tal, coisa, e vamos todos morrer, o kit de emergência, continentes afados, tudo fechado. Já A havia malta malta a dizer, é malta já a surreal. dizer que isso durante a noite ia ser tudo assaltado porque não havia luz, não havia vigilância. E a malta ia entrar todos dentro do supermercado e assaltar aquilo tudo e partir. Que a noite ia ser tipo um desastre, porque à noite a malta ia ficar maluca e ia destruir tudo. Não, E pronto. se a luz não começasse a vir a partir de. Acho que eu tive colegas meus que tiveram luz a partir das 8 e tal. Acho que no norte, do norte, Aqui também. foi, Uhum. foi Sim, primeiro. o norte Foi deve ter logo. mais cedo. É porque eles têm Uma lá das uma primeiras. central. Eles têm lá uma. Porque isto. E O que é aqui que também foi às acontece? 8h30. Olha, até posso dizer, Não, a era mim um. não. Não A foi, mim não. só foi às Aqui na, 11h30. aqui Pois, na para mim pontinha também. aqui na pontinha foi às 8h30 Sim, porque houve sítios, é. eu estava a dizer, aqui na pontinha foi às 8h30 que eu estava a vir no trabalho e eram 8h30 certas, estava eu na pontinha de carro, tudo escuro, e de repente as luzes acenderam-se todas que eu até me assustei, eu até fui pôr o pé ao trabalho, pá, que é isto? Até me senti encadeado. De repente aquilo tanta luz do nada, eu até me assustei, e eu foram olha, já está a voltar, já que está aqui na pontinha, já tinha semáforos, eu finalmente apanhei um semáforo ligado, e eu, caraças, um semáforo a trabalhar, caraças, há 10 horas que eu não sei o que é isto. Fiquei, até fiz questão de parar no vermelho. Só não E fiquei à espera que viste aquilo muitos ficasse vermelho. acidentes? Não. É que Pá, houve aí acidentes uns foi quantos alguns. acidentes, né? Acidentes foi alguns. Por acaso, a volta que eu dei, estava um mimo, não havia nada. Estava descansado, mas sei que o Marquês e a malta que ia para a Margem Sul estava um caos. É que eu dizem que aquilo no Marquês que levavas tipo
Do Marquês ao Amoreiras, que é tipo, Aquilo, de carro aquilo é já é 5 o caos, minutos. não? Aquilo já é o caos. Agora sem semáforos Sim, é que foi. já é o caos. Mas tu do Marquês a Amoreiras, que é tipo um caminho de carro de 5 minutos, que levavas 3 horas. Yeah. E pronto. Houve uma colega minha para sair de lá, foi 3 horas. Yeah. Ela estava lá na obra. Pronto, então não foi só com os nossos, também foi com toda a Então gente. houve um que a Sandra viu. Pá, toda a gente está na mesma situação, né? Tipo, não há sinais para ninguém, toda a gente quer ir para casa, ou toda a gente quer ir perceber o que é que está a acontecer, né? Mas há sempre uns que acham que o mundo é deles, né? E que aquilo está a ser pior para eles. Então era tipo um gajo a apitar atrás dela, a apitar para toda a gente, estás a ver? Como se as pessoas pudessem sair dali, né? Pois. E esse gajo, de repente, arranjou lá uma nesga, saiu a abrir, de repente veio um gajo, BUM! Um acidente do caraças. Pronto, e ficou ali. Agora é que não sais mesmo daqui. Pá, a malta é mesmo. Fogo. Por acaso, um dos memes que eu vi muito foi tipo que isso foi a vingança dos taxistas também. Por tipo, não havia internet, não havia TVDS. Por isso foi o dia Pois. dos taxistas. Mas E era que só. taxista conseguiu trabalhar? Não tinha combustível? Então, porque a malta não conseguia andar de Uber, porque a malta Não conseguia andar hoje de em táxi dia. porque não tinha como abastecer Não, também. Então, mas não mas o conseguia. Não, mas táxi os táxis podia andavam. ter. Então, mas havia táxis que estavam. Tipo, os gajos devem encher de manhã, estás a perceber? Sim. Portanto, ali às Pois, 11 aí e ao tal. meio-dia acabou já ao meio-dia a Ah, bem, luz. mas um depósito cheio dá bem para eles até ao final do dia. Então, umas 6 horas. Pá, da Olha, maneira, e a o malta. trabalho que Pois, os e a malta. taxistas hoje em dia têm. Hoje, e a- hoje em dia os taxistas não têm quase trabalho nenhum por causa da TVDE. Acredito que eles tenham muito combustível dentro do carro. Por Não sei isso. se é bem assim, eu acho que Pois. tem bem menos trabalho que tinham, É mas aquelas acho pessoas que também que acreditam que se encher continuam. o tanque gasta mais e não enche. É sério, Há, cá pe- isso. há pessoas que acreditam que se encher o tanque. Gasta mais Gasta mais. combustível. Fica mais pesado o carro. Sim, tem boa Pois, da se gente que calhar. não fala, que nunca testa o carro. Eu normalmente não atesto porque sou pobre. Pois. É mais por isso. Mas não atesto, mas meto sempre, sei lá, meto assim uns 50 euros. Não dá Mas faz para. Não... diferença, mas vai fazer diferença. Você vai ter que abastecer mais uma vez aí. Mas vai Faz controlando diferença melhor. psicologicamente. Vai Psicologicamente controlando está melhor. melhor ter mais 30 euros na carteira do que não ter. Mas não faz Mesmo diferença. sabendo Você que vai eu depois gastar mais daqui. tarde, você vai gastar mais tarde depois. Não, A porque não ser por que, isso. a não ser que você abastece uma vez por mês só. Não, a minha média para aí de combustível é para aí uns 80, 90 euros por mês. Por isso eu já sei quando meto aqueles 50 euros que dá à vontade 3 semanas. E Então, normalmente se você meter meto. 80 dá o mês inteiro. Você vai Sim, ter que mas meter de qualquer forma. só que é naquela coisa, fico com mais de 30 euros na conta. E assim um gajo olha E não para a faz conta. diferença nenhuma que 30 esse euros. 30 euros vai para o gasóleo na mesma, não é? Mané, eu sou pobre, pobre, com 30 euros é rico. Eu não tenho a culpa, vocês são milionários. Afinal está aqui o débito também. Eu não sou milionário, mas tipo, quando eu tenho uma conta pra pagar, eu não vou pagar só quando vi o salário. Se Eu eu tiver, pago eu no conseguir último pagar dia. antes, eu pago antes, porque não vai Eu fazer pago, diferença. Mas lá pra frente o dinheiro vai sair na mesma. eu pago no último dia. Eu não quero saber. Eles que esperem pelo meu dinheiro. Até ao último dia está na minha conta. Pá, não digo ao último, vá para o último, ou 2 ou 3 dias antes. E eu fico com o dinheiro até à última, que é para poder ter aquela sensação de ver a conta e pá, tenho aqui 100 euros, apesar de 100 euros, Então, quanto pagar está tudo logo, garantido. senão eu vou esquecer de certeza. Não, eu para cá, eu nem gosto de ter débitos direto por causa disso, porque depois o dinheiro te aparece do nada e um gajo, mesmo sabendo que o dinheiro vai sair naquele dia, prefiro ser eu, estar a chorar, a carregar nas teclas do telemóvel, a passar pronto, a pôr a entidade e a referência e tal, do que ter o débito direto. Prefiro chorar, eu gosto de sofrer. Meu Por isso é Deus. que eu preciso de um psicólogo. Ok. Pois precisa. Esse cara é por isso. Mas é. Mas pronto, e final disso tudo, afinal, esse apagão foi só por uma causa atmosférica, pelos vistos. Não Ainda foi não se nada sabe. de. Ainda Sim, não houve. dizem que foi isso. Isso é o que dizem ter sido o mais provável, mas eles ainda não sabem. Ou sabem, ainda não deram a informação oficial. Eles dizem que há um género de caixas negras como nos aviões,
é um registro. Como como em tudo há um registro. Aquilo é ao milésimo de segundo, há registro de toda a atividade do sistema. E que eles agora vão ter que estudar essa informação para perceber o que é que correu mal para depois futuramente não voltar a acontecer isto. Ok. Mas pronto, a teoria mais recente entre aí dos especialistas é que uma possibilidade é isso tudo ser uma causa atmosférica, por causa de os dias estão muito quentes e as noites estão muito frias e os cabos de alta tensão. Houve ali, epá, não somos aqui os especialistas para falar, mas basicamente Houve uma diferença de temperatura, um contraste de temperatura muito repentino, né? Tipo, uma coisa de quente para o frio ou de frio para o quente que fez aquilo acontecer. Sim, aquilo basicamente é como em nossa casa, né? Houve ali um pico. O que eles estavam a dizer que também que podia ter sido sim qualquer coisa, qualquer problema num sítio de abastecimento de eletricidade e que esse sítio, ao não conseguir abastecer, não é? Criou uma subcarga no sistema e o sistema, como para proteção, vai todo abaixo. Pois. E o que eles estavam a explicar, e esse foi mesmo o responsável da REN, estava a explicar que aquilo depois tem que ser gradual para irem percebendo o que é que têm que colocar no sistema para aguentar toda a demanda de eletricidade. Eu ouvi também- dizer que eles faziam isso que é pra não arrebentar mesmo com tudo. Pois, eu também ouvi essa Sim, parte que o não, Mano estava a falar. não, o rebentar, quando eles dizem rebentar, é aquilo ir abaixo outra vez. Eles dizem que ainda tiveram 2 ou 3 tentativas antes de começar a conseguirem, que aquilo efetivamente foi abaixo outra vez, 2 ou 3 vezes. E que eles depois Ok. pá, foram mesmo muito, muito gradual. Estás a ver? Olha, agora vai aquela cidadezinha ali. Pronto, ok, agora está. Bora, agora aquela. Estás a ver? Primeiro foi Por isso para é as centrais, não é? Yeah. Depois das centrais eles começaram a distribuir. Sim, e aquilo eles têm duas. Nós estamos a consumir e a comprar eletricidade à Espanha, supostamente por ser mais barata. Exato. E quando isto aconteceu, nós temos as barragens que podem ser acionadas. Então Pois, elas estão há cheias. uma que é mais, há uma que é mais perto do Porto, e uma acho que é mais para o Alentejo, e foram acionadas essas duas para comatar as falhas que houve. Então, por isso é que a parte norte teve também acesso à eletricidade mais rápido. Mas Thiago, trabalhaste o dia todo ainda? Não, a partir das 11h30 não fiz nada, mas ainda estive lá no trabalho até às 4h30. Meu Deus. Yeah. Ah pá, o puto, Eu trabalhei, para o mim meu foi um dia filho, normal. o meu filho estava bem. Está aqui perto de casa, portanto, ama. Portanto, vir para casa ou não vir, epá, estávamos a tentar perceber como é que as coisas se iam se desenrolar e a tentar perceber se era uma coisa rápida, se não era. Epá, depois começámos a perceber que não. Foi para aí 3h30 fomos embora. Fomos buscar o miúdo e viemos para casa. Levaram quanto Aquilo tempo? acabou às 11h30, à 1h30 eu tava dormindo já. Sabe, as vidas. Fuck. Há vidas mesmo. A gente tentou, a gente perdeu logo o contato da internet. Sabe? Tipo, até ainda tinha 4G, consegui ver uma notícia ou outra. Só que Pois. depois acabou mesmo, não tinha como a gente saber de nada. Yeah. Pois. Até parecia aqueles filmes, sabe? Que faltou luz. Ah, beleza, faltou luz. Mas depois toda a comunicação vai à vida, tá vendo? E vai só começar. Só faltou começar a passar os Por isso é que- caças Yeah, aqui sim. por cima e começar a ouvir Yeah. explosões. Mas sabes, epá, eu não sei se passou pela vossa cabeça, mas acho que pela minha passou, meu. Tipo, imagina isto. Não, como começaram a dizer que ei, é Itália, é não sei quê, em vários países. Epá, será que isto é um ataque russo
para fragilizar. Nunca passou pela minha cabeça. Porra, Passa. A mim passou, nunca me não, passou pela não, cabeça. não passou em termos de pânico, estás a ver? Não estava a pensar nisto, isso aqui, meu Deus, vamos ser atacados. Não, mas pensei nisso. Eu não. Será Não que pensei isto em é, nenhum né? momento isso. Pô, É para cá. eu pensei. Eu pensei em várias acaso- coisas. Em relação a isso, a guerras, eu acho que Portugal está na boa, que a malta precisa de um sítio para passar Não, mas férias. como era o resto. Não estou a falar de Portugal, E... estou a falar do resto da Europa. Estás a perceber? Ah, Portugal, mas o como está a resto da Europa consumir. sabe isso. O mal dos outros pode ser o bem. Não, às vezes Totalmente tu honesto. Epá, não foi desconversas. por mal. Não, tu desconversas, nós estamos a falar de uma coisa e tu vais conversar de outra. Não percebo. O foi resto por da mal. Europa que se diz. Não era isso que estávamos a falar, Cristiano. Estava a dizer, como os gajos estavam a dizer que era vários países, né? Epá, para ser vários países há aqui alguma coisa estranha, né? Porque isto não é unificado. Eles dizem que há a rede elétrica europeia, mas cada país tem o seu consumo e Mas é tudo muito interligado, não é? Sim, mas não é tão bem assim, estás a ver? Porque Portugal e Espanha ficaram sem, mas o resto não. Portanto, porquê? Porque foi algo aqui muito perto de nós e efetivamente o nosso está interligado e nós compramos eletricidade à Espanha. Bom, pensei nisso, mas é como te digo, não entrei em pânico. Tipo, não fui para o supermercado comprar Comprar papel um higiênico. carrinho cheio de água e Eu papel cheguei higiênico. aí pro mercado também, mas porque não tinha menos comida em casa. Acho que Porque depois o você vai lá, começa a ver o pessoal todo desesperado e fica pensando assim, meu. putz, será que eu tô muito despreocupado por uma situação Pois, dessa? Mas sim. não era. Não, por acaso, estou a Depois, tentar imaginar. Sim. então depois, Acaba, tipo, eu mané, acho que desculpa. a partir das 4, isso, começaram a falar, tipo, que o Porto já tinha energia e isso, deu, É. meu. Então, Epá, whatever. Então, eu acho que acho era que isso. Não, isto eu estou a é. imaginar o Mané tipo no continente, ou algo por lá ao pé dele. Os outros todos com 3 carrinhos e o Mané só com uma pizza na mão lá na fila para pagar. Isso, por acaso a gente passou lá do lado do papel higiênico, até comprei o que precisava. Mas depois chegou a mulher lá, pegou 6 pacotes de uma vez. Sim, é pá, a malta. Mas foste a qual? Conseguiste ir a qual? Fui ao Mercadona. Pois, Pois, acho que só o, óbvio. só o Mercadona e o Lidl. O Lidl acho que também tinha geradores e conseguiram. Mas Não, aquilo mas acho que acho que era muitos mesmo também uma dizem que loucura. fecharam por motivo de segurança, que era para a malta que ia ficar maluca Pois, sim, também. Sim. Mas e sabes que pronto, para não hoje. começar. Porque já havia pessoas à porrada dentro dos centros comerciais por causa Claro. de. Lá onde eu fui, a única coisa que tinha. Enlatados foi tudo. Só tinha azeitonas e tremoços. Então, olha, Termoço já o termoço alimenta, tinha bem. pois. Yeah. Mas, Mas precisa de tomar água, né? Depois o pessoal pega toda a água, como vai se tomar água? pois. Mas Bebes ficaste a sem água água? dos termossos. Não fiquei, não. Eu Eu por notei acaso que também não teve fiquei. diminuiu um pouco a O pressão caudal. da água, Ok. mas Yeah. nada demais. Pois. A Eu água até dos tomei banhos banho nunca depois faltou. de ter acabado a luz já, que tinha tem o termoacumulador, então ainda ficou Pois. água Sim, quente ainda tem por um água tempo. quente lá dentro. Yeah. É. Mas eu Sim, por hoje acaso tive vi. colegas que pararam e ficaram sem água. Sim, depende da altura que tu vivas. Se for Olha, e por preciso a acaso bomba. foi ao pé de ti, mano. Quer dizer, foi na Margem Sul, no Seixal. Dizem que no Seixal não havia água. A partir das 2 horas e que só voltou Olha, não sabia. Voltou o primeiro abuso com a água. Que é tipo, acho que a Diz que na luz parte voltou mais tipo às alta. 10. É, Pois, quando precisa. Depende se for prédios, estás a ver? Se for Pois. prédios a partir de um certo andar, ficaram logo sem água, né? Porque é preciso a bomba por acaso foi mesmo para ter agora há pouco, pressão. há 2 ou 3 É, horas que eu fui e disse com um colega meu. Que eu estava a dizer que é. vive no Seixal e que veio primeiro a água, tipo que a água veio primeiro a luz, assim que é. Tipo às 10 e tal, e depois já perto da meia-noite, 11 e tal, meia-noite é que veio Sim, a água. a água demora, pois. Mas olha, hoje vi uma notícia que clientes tentam devolver compras que fizeram no apagão. Devem Isso estar é aquele a mimo. casas cheias. Não, mas era mesmo uma Isso é aquele notícia. mimo que também aparece, A que é sério. malta. Então, e agora o que é que eu faço com isto tudo? Yeah. Que grande maluquice. Então, mas, tipo, já percebi que tu foi a trabalhar, né, Cristiano? Continuaste a trabalhar Eu sou um até. herói de guerra. Já no Covid nunca parei, não sei o que é
quarentenas e teletrabalho, não sei o que é nada Pablo, disso. tu foi a Houve o dormir, né? apagão também. Eu mereço uma medalha de mérito. Como herói de guerra, herói histórico. Porque nunca parei, não sei. Há Covid, que é isso? Vou trabalhar. Há apagões, que é isso? Vou Tu trabalhar. claramente vais ser E quando houver declarado uma guerra, sou santo, o não é? primeiro a estar lá. É. Vais ser declarado santo e podes agora concorrer para o conclave como Papa. Exatamente. Pois, essa foi Claramente. outra teoria. Que o Papa, Yeah. porque dizem que esse Papa vai ser o último Papa Yeah, também e era que essa. Yeah. e por isso é ao início do fim do mundo. Mas você viu porque Porque que ele dizem morreu, que não é? Foi a por subcarga causa do também. apagão. Não, o gajo passou por tanta coisa, passou por pandemia e o cacete, tava lá firme e forte. Um dia ele aperta a mão do vice-presidente dos Estados Unidos, o outro dia ele morre. Pois é, Puxou a mão do realmente. demônio, o demônio levou ele. Não, mas isso, o Vance, é Vance, não é o nome dele, o vice-presidente. J.D. Vance, yeah. Esse gajo já está ligado a vários mortos, porque foi o Papa, visitar também um outro sítio qualquer, cumprimentou uma pessoa, essa pessoa no dia a seguir morreu. Também o foi demônio, um, mano. Pro próprio demônio ali. foi um sítio qualquer visitar umas Ele está a tropas lá não consumir sei de almas. onde. Foi visitar umas tropas lá não sei aonde, lá no Médio Oriente. E no dia a seguir essa zona foi atacada e explodiu tudo e morreu não sei quantas pessoas. Tipo, o gajo realmente eu começo a acreditar que sim, que aí alguma coisa não está bem. Então, o Dalai Lama, perguntaram pro Dalai Lama se ele queria receber a visita do gajo. Ele falou, eu não, foda-se. Pois, eu que não venho para Portugal, pá. Não, Pois é. é persona não grata. É, mas esse bagulho do último Papa, é uma teoria lá que diz que o último Papa vai ser o... Como que é? Não é Pedro II, qualquer coisa assim. Tipo, tem um nome específico, tá? O último Papa vai ser o Ok. tipo, Pedro II. E eles deram uma volta pra dizer que esse Papa era o último o Pedro II. O Francisco era o Pedro II? Então, não é tipo Francisco e o nome verdadeiro dele é outro, tá? Mas dizem que ele é Sim, o mas isso é segundo. sempre assim. Isso é sempre assim. Sim, eu tô dizendo. Mas, tipo, ele tem um nome específico, tá vendo? Que diziam que ia Ok, ser o ok. último Papa. Por isso Eles que diziam que era o último Papa. estavam- Não é porque estavam, sim que ele era o último Papa, era que tem uma teoria. Pois, Ok. Não, as Ver se teorias que eu consigo ouvi é que encontrar esse era o isso. último Papa, que agora os próximos 5 Papas são Mas demónios. por que é o último Papa? Esse é que é importante. Ok. Eu só estou a dizer aquilo que eu ouvi. Que esse era o último Papa e que agora os próximos 5 Papas ou 3 Papas, não sei o que, iam ser todos demónios e que só iam fazer mal ao mundo e pronto. E ia ser o princípio. Por isso é que esse ia ser o último verdadeiro Papa, que era o último Papa do bem, vá. Que os outros é tudo demónios e é ao início do fim do mundo. Foi o que eu ouvi dizer. Mas também não sei. na net. Ouvi dizer na net. Não, é um racismo, meu. Racismo não, é o racismo com aquilo que eu ouvi. Foi qualquer coisa que eu ouvi. Bom, Ó, foi Facebook. Olha, a Foi teoria do Facebook. último Papa, frequente associada à profecia de São Malaquias, prevê que o último Papa da Igreja Católica Romana será chamado de Pedro o Romano. A profecia Ok. afirma que irá durante, como que é? Afirma que ele reinará durante o período de grandes tribulações, após o qual Roma será destruída e ocorrerá o juízo final. Ou seja, já foi, né? Isso claramente já foi. Eu acho que essa teoria já deve ter uns bons séculos. Ia ser tipo o Pedro II, só que depois deram uma volta pra dizer que esse era o último Papa também. Pois. Pá, não sei. Mas é capaz. Por isso, olha. Então, e tu, Pablo, foi só dormir? Eu dormi um bocadinho, depois, tipo, como a gente não tinha notícia nenhuma, a Rebeca tentou. A Rebeca não tentou... trabalhou? Não teve de trabalhar, não? Não, tava de folga. Ok. Mas, tipo, a gente não tinha como achar notícia, sabe? Depois a gente tentou meter a rádio no telemóvel, mas como é um iPhone, só precisa de internet para ter rádio. Ok. Depois ela tinha um Não dá telemóvel para fazer antigo e conseguiu. Não dá para fazer aquela cena com o. Não dá, meu, não tem que ter internet no iPhone para ter rádio. Dá para fazer Não, ligação mas direta.
Não, mas os telemóveis, não sei se o iPhone dá, Não, mas iPhone não dá, não tem que ter internet para ter rádio no iPhone. pronto, mas, Diz só mas mais uma vez que eu ainda não percebi. Deixa É eu preciso ter internet. terminar de mas os de outros falar telemóveis, que eu te digo o que aconteceu, ah, que é isso que estás a tentar falar. não sabes o que é que eu estou a tentar falar? Tu sei que estás a tentar falar. Ela arranjou um Samsung antigo que ela tinha, daí lá tinha rádio. Era só meter o fone que dava pra ouvir rádio. Não era isso que eu queria dizer, Ah, mas não mas agora importa já se não quer dizer, digo. mas foi isso. Agora Não, já não não digo. liga. E depois o dia foi isso. A gente ficou aqui um tempo. Eu tomei um banho pra aproveitar que a água ainda tava quente. Depois a gente foi lá no mercado comprar comida. Viu a desgraça que tava, tava acontecendo. Pessoal meio marado da cabeça, como sempre. Sim. E depois, quando no final da noite, eu fiquei fui lá fora, aproveitar como tava muito escuro ainda. Fiquei olhando pro céu, querendo ver as estrelas. Yeah. Estavas A à ver se espera aparecia, Não tinha do. a ver se via poluição os ovnis, sonora, poluição luminosa nenhuma. a ver se aparecia um ovni, Não, seres abduzido. Estavas à espera do Armageddon. não. Aparecer Só a queria, nave. só queria ver as estrelas mesmo. Como que normalmente é bem difícil de ver. Com Eu, poluição por acaso, eu luminosa. também Tudo. estava naquela. Se chegasse à noite e não houvesse luz nenhuma, queria ser uma noite Yeah. gira de ver as estrelas. Mas não Olha, aconteceu, porque chegou a noite. Quer dizer, hoje em dia, 8h30, ainda está de dia. Foi quando eu começaram a acender aqui as luzes e pronto, eu vi logo. Ok, já não vou ver as Mas estrelas. depois ontem a gente já teve aí lanternas para comprar. Que por acaso a gente tinha aqui a power bank toda carregada. A gente tem uns LEDs que dá para ligar no USB também, que ajudou bastante aqui. nós era com o telemóvel. O telemóvel só servia mesmo para isso, para servir de lanterna. O iPhone aguentou muito tempo? A bateria do iPhone? Eu tinha 20% Meu, e. Mas que também vai gastar o iPhone. Vai gastar bateria com o quê? Só com lanterna mesmo. pois, e a lanterna não gasta nada, quase. Eu fui com o Spotify, eu tive sempre a ouvir o Spotify. Eu Pois. faço o download dos episódios, por isso. Pois sim, sim. Tu tinhas. Não, eu tive. Olha, eu saí do trabalho, como estava a dizer há bocado, tipo 3 e tal, fomos pescar o miúdo. Epá, por acaso estava um grande dia, não estava vento nenhum, estava um calor do caraças, mas não estava Mas aquele isso. calor infernal que não desse para estar na rua. Então, tipo, eram o quê? Para aí 4h30, 5 horas, fui com o miúdo para o parque, que ele estava cheio, né? Porque os putos em casa era toda a gente a dizer: o puto só está em casa, não tenho PlayStation, não tenho internet, não tenho nada, não tenho nada para fazer. Por Então, acaso é olha, uma coisa tudo para muito o parque. estúpida que eu ando a ver na internet, que é tipo toda a gente a falar que esse dia foi o melhor dia dos últimos 20 anos, porque as crianças voltaram às ruas e não sei o quê. Ué, mas Voltaram... de quem que é a Epá, culpa da criança não ir pra rua, meu? claro, Pois, claro. The Então, fuck? é tão estúpida. Eu quando vejo malta a falar, foi um dia tão bonito, o dia 28 de yeah, Abril, porque era claro, só crianças na rua, as crianças voltaram a ser crianças e que estava toda a gente na rua, toda a gente na Alameda, sentado na relva, e estavam todos a aproveitar, todos a ser amigos e não sei o quê. Epá, yeah. caraças. Eu Eu basicamente acho que. fiz o que costumo fazer com o miúdo, estás a ver? Pois, Eu no fim de semana normalmente vou mas- com o puto ao parque, portanto, Então, fiz igual. eu tenho uma teoria que, tipo, isso não é porque não tinha redes sociais, não tinha internet. Minha teoria é que tinha um dia a mais de folga. Pois, Também. foi o que Se as eu Não, mas pessoas pensei. tiverem era. um dia a mais de folga, elas Mas era. provavelmente vão aproveitar mais Eu por acaso tinha. a Sim. cidade. Sim? Não, acho que não é tanto isso. Eu acho que é mesmo a cena de voltares ao antigamente, estás a ver? Eu não sei se vocês viviam isso, mas eu, quando tinha pai, na minha infância, na minha adolescência, não é? Na, aí ao pé de ti, né? Crescendo na Serra da Luz, na rua, ahm, todos nós íamos para a rua. Então era. Exato. Os mais velhos, os nossos pais, estás a ver? Os mais velhos, até os avós, muitos apareciam lá e estavam lá a contar histórias do antigamente, muitos da guerra e não sei o que mais. Pois era os irmãos mais velhos, de tipo entre os 16 e os 20 anos, às vezes estavam lá a jogar às cartas, a falar também. Depois estavam os putos mais novos a jogar às escondidas, a jogar à bola, todos. Então, e Tipo, nessa altura ainda por cima também no havia verão, luz. no inverno não, né? Mas no verão, basicamente era todas as noites ali na rua, se calhar durante a semana não tanto,
Mas tipo sexta, sábado, e às vezes durante a semana estávamos ali na rua a fazer isso e era ali um convívio interessante, né? Mas já não existe isso, né? Porque a malta está em casa, cada um com o seu aparelho Exato, mas e pronto. a culpa disto, nesse dia toda a gente for para a rua e estarem todos no jardim, não sei o que, a brincar, a culpa não é da vos. As pessoas não fazem isso porque já não querem, as pessoas preferem estar em casa. Claro, claro, é uma decisão das pessoas, né? Mas foi uma forma de Exatamente. obrigar as pessoas a fazer algo que já não faziam há muito tempo, né? Para mim foi igual, é como te disse. Foi igual, veio miúdo, mas estava lá muita gente, estava cheio aquilo. Acredito. Uh, Quando cheguei lá estavam umas quantas miúdas todas nervosas. Ai meu Deus, não tenho internet, quando é que isto volta? E não sei o quê. Tipo, todas... o que é que eu vou fazer à minha vida? Umas Mata-te. quantas miúdas. Yeah. E depois, olha, depois o Henrique encontrou lá uns amiguinhos também. Olha, estivemos lá até às 8 e pouco da noite, foi lá. Porque estava bom, não estava frio. Depois o sol começou a baixar, começou aqui a temperatura baixa um bocado à noite. Então o sol começou a baixar, começou a ficar assim uma aragenzita, então fomos para casa. Mas Por isso é que estava. depois andei os guiões todos alterados e que mandou a luz toda abaixo por causa dessas temperaturas. Yeah. Mas foi isso. Epá, acabou por ser engraçado. É. Sim, Mas, mas e depois estarem com essa. à noite foi o pior, porque pá, tu estavas a dizer que às 8 e tal já tinhas, né? Mas nós Sim, foi era só para aí um mesmo. quarto para as 9. Não, 8h30 foi na pontinha. Eu depois, entretanto, cheguei a casa. Na pontinha havia luz. Foi aquela coisa que as luzes acenderam de repente. Eu até me encandeei. Estava tipo. Não estava noite, mas já estava a escurecer. Mas pronto, a luz do carro e os outros carros a passar. Havia alguma luz na rua. A luz dos carros, praticamente. E de repente as luzes dos candeeiros acenderam-se todos aos aumentos. E lembro-me, a luz que me encandeou mais é aquela farmácia ali na pontinha. Tu deves conhecer, sabe? Tu deves saber com certeza qual é que é. Aquela ali ao pé do. A gente passava lá quando íamos para a Sim, uma escola, de ao pé da esquina, parada de sim. autocarro. Sim. Exatamente. Eu estava a chegar, estava aí a passar ao lado do quartel, foi quando as luzes acenderam-se todas. E foi esse semáforo que eu vir à direita para ir para aqui para a Serra. Ah, nesse semáforo, foi o primeiro semáforo que eu apanhei. Pronto, 10 horas depois. Eu fiz questão de parar nesse semáforo, que aquilo dava tempo para eu passar, que aquilo ficou amarelo. Ainda dava tempo de eu passar, mas eu até travei naquela. Não, vou parar no semáforo, que eu já A não sei matar passar o saudades. semáforo. Yeah. Vou matar saudades. E depois, tipo, logo de frente é a farmácia, aí na esquina. A farmácia que abuso bué, pronto, um gajo Sim, com os olhos costuma ter ali sempre meio. aquele verde Yeah. muito forte. Sim, Yeah. exatamente. Tipo, parece que não, os olhos estavam assim meio habituados à escuridão, porque estavam ali meio naquela coisa. Ainda está meio dia, mas já não é dia, já está ali a escurecer. E só a única luz que apanhavas era as luzes dos outros carros. De repente aquilo acende-se ali, e pá, essa luz aqui da farmácia está-me a fazer confusão, é muita luz. E pronto, entretanto vim para casa. Quando cheguei a casa ainda não havia luz, mas tipo, eu daqui consigo ver Odivelas já tinha toda a luz, o Estrada já tinha luz, que o Estrada também já estava todo efeito, todo colorido, cheio de luz, mas aqui na Serra ainda não. Passado aqui 15 minutos, 20 minutos no máximo, já tinha luz outra vez. Já Yeah. tinha luz também. Pois portanto, aqui ainda foi ali um bocadinho complicado, mesmo assim ainda tivemos sorte, porque isto quase, acho que agora é quase até às 9, ainda temos luz natural, não é? Uhum. Então, olha, nós ainda por cima temos tudo elétrico em casa, nem conseguimos fazer comer. Foi, Pois, foi mesmo conservas, tipo uma latazinha de atum, de feijão frado com um milhozinho e pronto, comemos isso. E Na depois, rádio, na rádio a mulher dava falar assim, eu não sei nem o que eu vou comer em casa, tipo, é tudo elétrico também. pois. Que eu vou comer? Grão de bico com atum? E foi exatamente isso que a gente jantou. E por e acaso bem foi, bom. foi, foi Não, crepes. Sim, é bom. eu como isso às vezes, não tenho problema, portanto. Sim, Eu eu foi também crepes que como, mas foi. normalmente tem massa também. Yeah. Foi crepes, foi a minha sobrinha que fez, quer dizer, tínhamos aí comida, pronto, aqueles crepes já vem o crepe, pronto, compras já o crepe, tínhamos aí frango já feito, aquele frango já cozido e não sei o quê, e com maionese, tem umas folhas de alface e não sei o quê, que a minha sobrinha fez,
Porque tipo, a gente fala, olha, temos de fazer comida, também é tudo elétrico aqui, o fogão é elétrico e não sei o quê. Yeah, pois. E pronto, olha, comi assim uns crepes, assim, meio para o frio. E depois a Sandra foi com o puto para a cama tipo 9 e tal. Eu ainda fiquei um bocadinho a ler aqui na sala, mas tipo, como estava muito escuro, tipo às 10, pá, deu-me o sono, adormeci. Depois acordei à meia-noite e meia, já com luz. Pelo que eu percebi, deve ter sido entre as 11h30 e a meia-noite que tivemos luz, porque nós tínhamos mensagens da família da Sandra a dizer que às 11h30 a dizer que já tinham luz, estava tudo bem, não sei o quê. É isso, Eu acho que essa cena de não. Eu acho que o que criou também algum caos nas pessoas foi a parte da comunicação. Não foi tanto faltar a luz, tá a ver? Mas foi a cena da comunicação de não poderes falar com as pessoas, não poderes saber logo onde é que estavam as pessoas. Alguns, né? Eu ainda conseguia falar com algumas pessoas, outras não. Então acho que essa cena de comunicação imediata, não é? Sim. É que ainda assusta mais as pessoas, tipo, de meterem-se a correr logo para também depois a informação dada também não foi muito precisa, né? Mesmo a cena das escolas e tudo, podia ter havido um, pá, um- com uma declaração a dizer que pá, porque os putos na escola estavam bem, né? Não havia problema, tipo, para acalmar um bocadinho os pais, dizer que tenham calma, não precisam de ir buscar os miúdos já e tudo mais, porque a cena disso também da confusão no trânsito foi disso, dos pais quererem ir buscar os filhos à força toda porque achavam que podiam estar melhores com ele e tudo mais. Sabe? Eles pensaram, o meu filho não aguenta sem internet, tem de ir Ah, salvá-lo. tem que ir salvá-lo, yeah. Então foi muito isso. Pá, e depois depois despertei, né? Estive a ver um bocado as notícias, ainda estive a ver um bocado de um filme, depois só dormi, eram para aí 2 e tal da manhã. E pronto, é assim que se passa um dia. Yeah. Epá, Mas mas assim, malta, eu tive pessoas ao meu lado e isto só tinha passado 2 horas, pessoas a chorar já a pensar que o fim do mundo vinha aí, meu. E eu disse, epá, eu e os meus colegas a brincarmos, estás a ver? Tipo, às piadas, podíamos estar um bocado preocupados, tipo, o que é que se passa aqui, né? Será que isto é muito grave, não sei o quê, mas estávamos calmos e às piadas, só a dizer porcaria, né? Tipo, e pessoas já a chorar, a dizer para nós não brincarmos, que isto era muito sério. E, pá, malta, calma, respirem. Seja o que for, vamos estar cá para resolver, para nos ajudar uns aos outros, né? Mas calma, meu. Sobreviveu a pandemia e. É pá, sim, a malta. Imagina, isto foi só umas horas. Imagina se fosse mesmo um problema grave no Imagina sistema e se, tudo mais. se fosse os 10 dias. Epá, pois, eu nem já não digo os digo 10, tanto. fosse os 3. Os três. Os Pois é. três já era o caos total, meu. Acredito Se que isto- isso, aquilo que estavam a falar, que à noite iam assaltar supermercados porque não havia luz, não havia acredito. vigilância. Sim, acredito que fizesse isso. Acredito que isso acontecesse. Yeah, Podia sim, não sim. ser À na primeira noite, noite. ninguém ficou sem comida em casa, porra. Não aguento um dia sem fazer compras. Epá, então, mas a Havia malta. malta que O andava a problema é que a comprar malta. tudo, tipo Pois, asmas. Eu sei, tenho Sim, colegas mas meus viram tipo malta a ir à Vorten e de comprar 3 e 4 plasmas, tipo LCD, e um gajo a perguntar para quê? Está faz a ver sentido. se fica a dar com uma Faz moeda de sentido. troca, tipo, olha, vou ficar com o plasma e depois, sei lá, isso vai, o mundo vai acabar, eu vou vender as peças do plasma, não sei o quê, que depois que as peças do plasma vou criar aqui uma rádio e vou de coisa e vou ser bué da não, high-tech. plasma não sei, mas se for TV LED dá pra gerar energia. Olha. Dá Então pra pronto, se Se calhar calhar, aí. um se painel calhar solar. ele. Pois, Não se tão calhar. eficiente, mas dá. Pois, se calhar foi Ah, isso. que é isso? Estás a ver? Chegas umas às outras e faz ali O um LED, se gerador ele de não energia. estiver ligado, ele produz energia. Não Uhum. tanto quanto um painel solar, não é? Mas ele produz um pouco de energia. Ok, Yeah, Se mas pronto, se você juntar vários LEDs em série, muitos LEDs em série, você consegue acender um LED. ok. ok.
Juntares milhares de LEDs, consegues acender um. Talvez acendes uma lâmpada. Olha, mas Então, agora então, só agora há algumas curiosidades aqui, porque isto não é propriamente novo. Até a malta, acho que nós não falámos desse, mas havia um que era, isto foi uma cegonha que chegou contra uma linha e contra um Não, poste. foi uma cegonha que chocou contra um bimotor que estava combatendo um incêndio e caiu em cima de uma usina usina. Yeah, mas isso acho que foi. elétrica e por causa disso teve um incêndio, está tudo ligado. Sim. Está tudo ligado. Mas isso deve ser inspirado num acontecimento mesmo real que houve a 9 de maio de 2000 e diz que foi por causa disso, de uma eletrocução de uma cegonha que bateu numa linha de alta tensão na Figueira da Foz e que deixou Ok. a metade sul do país, incluindo Lisboa, sem energia durante cerca de 2 horas. Mas isto foi só 2 horas. Mas depois temos aqui mesmo na Europa, tivemos em 2013 um problema numa linha de transmissão de energia hidroelétrica entre a Espanha e a Suíça, causou um apagão significativo de toda a Península Italiana que durou cerca de 12 horas. Em 2006 tivemos uma subcarga na rede elétrica na Alemanha, porque ficou cortes de energia em vários países em várias partes do país, bem como em França, Itália, Espanha, Áustria, Bélgica, Países Baixos e até Marrocos. Uhum. E Yeah. quanto tempo? Não diz aqui, não diz aqui. Ok. E pá, depois nos últimos anos tens em países assim mais pobres. Tiveste em 2019 Java, Indonésia, teve 2 dias sem energia, 120 milhões de pessoas afetadas. Deixa-me Depois, adivinhar, as pessoas foram todas para a rua e estavam todas a conviver umas com as outras. de certeza absoluta, No isso em Brasil, todos. isso tem todo ano esse tipo de coisa. Yeah. Sim, eles estavam a dizer. Uh, isto é só os maiores, né? Que afetam mais gente. Em 2020, no Sri Lanka, a 17 de agosto, 21 pessoas afetadas. Depois, 2021, no Paquistão, 9 de janeiro, 200 milhões de pessoas afetadas, 90% da população sem energia. Depois, em 2022, Bangladesh, 4 de outubro, 140 milhões de pessoas afetadas, cerca de 80% da população sem energia. Depois 2023, Paquistão, 23 de janeiro, 230 milhões de pessoas afetadas, portanto 99% da população sem energia. Em 2025, aqui há pouco tempo, também tiveram 2 dias, afetou 2 dias, pelos vistos, no Chile, a 25 e 26 de fevereiro, 18 milhões de pessoas afetadas. E pronto, agora é este agora. Os gajos estão aqui a dizer também Andorra, que. Pois, Andorra também é ali perto de Espanha. Sim, este apagão foi. A informação que eu tenho aqui foi. Espera aí, que até tenho. Vou abrir outra vez aqui. Mas foi Portugal, Espanha, parte sul de França e Andorra. Yeah, sim. E Marrocos também. Uma parte de Marrocos. Então, pronto, Isso eles não falam aqui. Nunca ouvi falar em Marrocos. ok. Mas depois Mas- disso pode ter sido coisas esporádicas e que coincidiu Pois. ser numa altura. Sim. Porque Mas também é dizem possível, que é possível que Marrocos compre também energia à Espanha. eles têm Portanto, ali a ligação quase direta. Por isso. É. Aquilo de barco acho que é meia dúzia de minutos. Por isso acredito que devem ter ali uns cabos a passar pelo mar. Sim. Mas pronto, eu estava a dizer também houve na Bélgica isso eu sei porque eu ouvi na rádio, tipo mesmo malta de portugueses, estavam lá imigrados e estavam Não, disse mas aqui. isso depois não Mas se pode confirmou ter sido nada. coincidência. Foi coincidências, acho que não Sim. teve nada a ver com isto. E foram coisas muito, Esporádicas. muito esporádicas. Yeah. É. Também estavam a dizer de Itália, estavam a falar com alguém Sim. de Itália, não sei o quê, mas isso depois não Mas se vocês não confirmou sei nada. se sabem, já há uma página da Wikipédia com este evento. Se meterem apagão 28 de abril de 2025,
o Google dá-vos logo uma página do Wikipédia com essa informação toda, que houve um grande apagão em Portugal, pronto, na Península Ibérica, e pronto, foi nessas 10 horas. Mas isto Que- foi notícia em Sim, todo os o Estados mundo. Unidos queriam saber os impactos e o que é que aconteceu e não sei o quê. O Trump está em cima de nós, quer saber o que é que se passa. Por isso, Trump, call me, my friend. Call me, I tell you everything, my friend. You are a president of the A United malta. States. Mas I am a future president of Portugal. Talk to me. Ok? Calma. Ok. Olha, mas a malta, era a malta toda do Brasil também a falar sobre isto. Sim, Eu a sigo, comunidade eu sigo, brasileira está cá. Não conseguiam Yeah. falar uns com os outros. sigo muita coisa lá no Brasil e toda a gente estava a falar. Mas agora o Flow é só aqueles dois gajos, né? Não, foi só um. Não, mas agora aquele gajo está lá sempre, o gajo da ciência. É um dos Ele, convidados. tipo, ele faz parte da rede de podcast do Flow. Mas Sim. mas não é, ele não faz parte do Flow. Ele Mas tem ele agora tipo um programa simplesmente- dentro do Flow, que é de ciência. Sim, o Ciência. Como que é? Ciência todo dia. Não, Ciência Todo Dia é o dele mesmo. Ou é. Não, o dele é Space Today. Space Today, é mesmo isso. Space Mas Today, ele que é tem tipo um um Flow. podcast. Acho que é Ciência Sem Fim. Flow. Ciência Ciência Sem Fim, Sem acho que é isso. Ciência Sem Fim é outro. Esse é outro rapaz. É outro? É? Ah, O Ciência Sem Fim é aquele. Não é o Ciência Sem Fim, que é aquele loirinho. Espera aí que eu sigo o gajo. Não. Esse tem outro nome, acho eu. O Ciência Sem Fim, acho que é Não, o este gajo. Ciência Todo Dia, que é desse rapaz loiro que eu estava a falar, o Pedro Ors. Pedro Losso. Esses gajos têm grandes É, produções, meu. o Ciência Sem Fim é o do Sacaninha. Yeah. E Ciência Todo Dia é desse rapaz, o loirinho. Volta e meia Agora, também. agora vi um vídeo desse gajo, agora só me aparecem coisas de ciência e de coisas do gajo. É Eu, por acaso, complicado isso aí, sigo- cara. Eu sigo o gajo e vejo vários vídeos dele. Praticamente quando sai um vídeo. O número 1 do Elon Musk. O quê? O quê? Eu fui o número 1 do Elon Musk. Esse gajo é o gajo fã é- dele. Qualquer coisa depois. O Elon Musk, cara. Começa. Ok. Não sei, por acaso não reparei nisso. E assim, começa a falar de SpaceX e fala assim: o Elon Musk, cara, tá fazendo uma coisa muito bacana. Ok, muito bem. Mas pronto, olha, não sei se há muito mais a dizer sobre Pronto, isso. sobrevivemos ao fim do mundo, isso é que interessa. Mais um, né? Mais Mais um fim um. do mundo. Mais um fim Mais do um. mundo. Olha, Ao eu posso próximo. dizer, uma coisa que esqueci-me de dizer é que o Moedas mandou-me uma mensagem a agradecer no Porto. Por isso, Sim? nada. A sério? Moedas. Pô. Moedas. Não, isso. E depois eu é que sou da elite, O Pablo. que é isso? O que é isso? Moedas? É o Moedas, presidente da Câmara de Lisboa. Sim. Ah. Mandou-me Depois eu mensagem. é que sou Ah, da elite, já Vocês vi. pensam que eu estou a brincar quando eu digo que que sou o futuro presidente de Portugal? Isso as coisas estão a mover-se nos bastidores. Vocês é que não estão Eu a não topar. faço como fez aí um ministro aí que dando fake news na TV aberta, pra comunicação social. Já, As houve coisas aí estão O a bagulho veio dizer- do cyberataque foi mesmo o É. ministro que falou. Não? já disse, pode ser uma das causas. Epá, estes gajos também não sabem. Então, mesmo o nosso primeiro-ministro, né, disse logo, esta causa não foi em Portugal. Nós não sabemos o que é, mas não foi em Portugal. Portanto, Não é nossa, está tudo bem. certeza que foi em Espanha. Está logo o problema para... Mas não foi, né? Por acaso não foi. Sim, mas interessava alguma coisa dizer aquilo, né? É que aquilo, a malta estava toda alvoroçada, imagina a malta a dizer, ei, pois é, os espanhóis, lixam-nos e não sei o quê. E agora a malta anda toda coisa, andamos nós a comprar energia aos espanhóis para acontecer isto, não sei o quê. As barragens cheias. Mas acho que nós compramos energia aos espanhóis porque é mais barata, né? Acho eu. Epá, é pôr ali uma usina nuclear ali no Alentejo e a gente resolve bem. Né? Fica já resolvido. Yeah. Ainda vendemos Mete luz Mete aos uma em outros. Cascais. Tem um mar ali do lado aí, mete em Cascais. Não é Alentejo. Cascais, em Cascais é melhor, deixa o Alentejo em paz. Cascais, faz primeiro Só estacionamento em em Cascais, depois mete a usina Por quê? em cima.
Porquê? O que é que tens contra Cascais? Cascais, ué. Ah, tu sabes. Cascais. Quantas vezes você vai pra Cascais? Por acaso trabalho ao pé. Ué, então vai fazer a linha da usina nuclear. Não, deixa estar. Deixa estar. No Trabalhas ao pé de Alentejo não está lá Cascais? ninguém. É, E tem os trabalhas- trabalhadores da usina, ué. Espera lá, tu É trabalhas ao pé de Miraflores. Cascais? Não é bem perto. Miraflores, sabes que Miraflores Olha. é 20 km de Cascais. Está bem, mas é mais perto de Cascais do que da minha casa. Não, Eu não quero. Não a quero tua estar casa está mais perto de Miraflores do que Miraflores está de Cascais. Tu vais Então, ali mas pelos mesmo- túneis mas- em Mas 10 eu minutos assim, estás em Miraflores. eu da minha casa para Cascais estou a 30 km. Porque se eu estou a 10 de Miraflores e de Miraflores para Cascais é 20, quer dizer que a minha casa está a 30. Eu prefiro estar a 30 do que estar a 20. E eu quando estou a trabalhar estou a 20, quer dizer que estou mais perto. E se houver lá uma usina nuclear e os gajos estão malucos da cabeça, pelo menos no Alentejo ninguém nota. Eu não Em sei, Cascais eu vou notar. Epá, não sei porque é que levaste o assunto para esse lado, mas não. Mais uma vez não era disso que estávamos a falar, Cristiano. Nós estamos a falar em arranjar energia. E eu já dei a sugestão. Por isso já sabem, quando eu for presidente, vamos pôr várias. Mas vai ser já a fusão nuclear, não queremos ficção. Está-se a ver E que o depois- Cristiano foi muito afetado com o apagão. Yeah. Por acaso, Acho, foi um dia acho, que normal para mim. acho que se esqueceram de ligar alguns fusíveis do Cristiano. Para mim foi um dia normal, não dei por nada. Só, olha, sabia mais pela minha família dessas fake news do que outra coisa. Yeah. Epá, e eu ouvir os meus colegas a ir ao Facebook ver notícias. E dizer, epá, por amor de Deus, meu, vejam notícias ou na SAP ou no coisa, e mesmo assim sabemos lá o que é verdade, mas no Facebook, À próxima já Facebook sabem, existe, sai sabe a que não é volta. verdade mesmo. Né? porra, caraças. Lá no meio pode haver uma verdade, mas mais de metade é mentira, né? Malta que- Mas a maior parte é malta que está lá a mandar racismos e a malta toma aquilo como verdade. É. Um gajo qualquer diz, isso vai durar 3 dias. E a malta, isso vai durar 3 dias, malta, 3 dias sem luz, não temos Bora para o comida, Mercadona. vamos encher o frigorífico, vamos buscar a eletricidade. Olha, Buscar a mas eletricidade, vamos buscar a Também não iodados e não falámos, sei o quê, água. também não falámos nisso, mas era bué da gente também a tentar abastecer, meu. Aí, no dia a De- seguir, na terça-feira as bombas estavam cheias. Não, E no eu penso, próprio dia, olha, nós no temos aqui próprio dia uma as bomba. bombas passaram todas. Não, Pois, mas mas havia. sim, mas Epá, tentar abastecer na mesma. aqui. Pois, mas tentavam na mesma. Mas aqui nós temos aqui uma bomba que deve ser mais mecânica, estás a ver? Que devia conseguir vender, porque a malta estava lá toda. Estava bué da cheia Ok. aqui as ruas. Então tinha um gerador. Pois, como Não, eu é estava uma mais. mais pequena, A única coisa que eu estava assim mais preocupado, entre aspas, muitas aspas, que eu por acaso tinha em casa, é que eu eu queria levantar dinheiro, eu só tinha tipo 5 euros na carteira. E os multibancos estavam todos ligados, como não havia luz, estava pois, tudo ligado. epá, isso é Eu, sempre o eu meu sabia mal. que Eu tinha dinheiro em nunca casa, tenho dinheiro. mas estava na casa. Estava na rua e agora, onde é que eu vou levantar dinheiro? Só tinha aqui 5 euros se eu precisar. Mas depois vi, também está tudo fechado, só isso. E 5 Yeah. euros, pelo menos, eu não tinha nada mesmo. Não tinha nem 2 cêntimos. Pois, eu acho Aí, que tinha 5 euros na carteira também. Por acaso eu nisso eu estou sou. habituado eu nunca Eu ando com nem- muito dinheiro na carteira. Pois eu também não. Tenho algum em casa, mas também não é assim muito. E pronto, 98% do meu dinheiro está no banco. É. Esse cá tem que fazer ao contrário. Se Por houver acaso, um será que dava para pagar com o telemóvel? Se tivesse Não. internet? Não. Não fazia consigo- ligação No com o banco, Mercadona né? Não nem conseguia. contato eles davam. Olha, eu consegui. Lá no trabalho nas máquinas de café e das máquinas, vá. Deve ter sido como lá tínhamos luz à vontade. Não, Estava a mas o funcionar problema bem. é a ligação com os bancos, né? Isso tem que fazer a ligação com o banco. Olha, lá no Não meu sei bem como trabalho isso fez. é, meu. Não sei bem como isso Eu é, paguei com o porque... cartão lá. Sim, eu paguei com cartão também, tá? Mas não, lá eles diziam que não podia ser contatos, tá? Tinha que mesmo Ok, ser sim. Pois, sim. Eu não faço a mínima ideia aqui. Eu fui por MBA, por isso não tem. É. Pois, olha, talvez só eu tinha tanta internet que até fazia pagamentos com MBA. Agora que eu estou a pensar naquilo que eu estou a dizer. Eu tinha tanta internet que eu até fazia pagamentos com MBA. O teu é quê? Tu tens o quê? É É meu. mel? É mel?
Pois a Mel é que deve ter a rede mais protegida, digamos assim. É, está que a nós também tem uma grande rede, mas É a isso, Mel é. é. Fala bem delas todas, que assim quem quiser fazer patrocínio connosco, Não, nós a vendemos a qualquer um. não sei se a Vodafone não vai perder muitos clientes, meu, porque a Vodafone não dava mesmo nada. A Vodafone também é muito boa. A Vodafone, se quiseres patrocinar este programa, Não, também. mas Podes, a gente pode falar mal à vontade. Se eles quiserem patrocinar, a gente paga o episódio. pois, E por aí. yeah, Também, yeah. também qualquer coisa, a gente por dinheiro, qualquer coisa. Ou quase qualquer coisa. É quase tudo. Quais coisas. Bem, então vá, Mas, malta. olha, Acho que, não, eu tenho acho que aqui agora a verdade absoluta do que é que aconteceu. Eu pedi aqui à minha assistente para escrever um comunicado a contar a verdade. Posso assumir a verdade para o mundo? foste tu. Tenho aqui o comunicado oficial do podcast, não foi por mal. Vou ler, por favor, não me interrompam. E pronto, tudo o que vou dizer aqui é verdade e absoluta verdade. E comunicação social, se quiserem aproveitar esse bocadinho para saber realmente o que é que aconteceu. Trump, se quiseres, olha, depois pede aí alguém para traduzir isso para ti também. E Espanha e coisas, todo mundo, quem quiser saber a verdade, está aqui. Comunicado oficial, não foi por mal. Prezados ouvintes e cidadãos afetados pelo apagão. Nós, Cristiano, Pablo e Tiago, viemos a público reconhecer o nosso papel inesperado neste episódio que deixou a Península Ibérica sem energia. Nunca foi a nossa intenção causar este impacto tão dramático no sistema elétrico. Por isso, pedimos desculpas a todos os que enfrentaram estas dificuldades durante este evento. Cada um de nós assume a sua parte de responsabilidade. Eu, Cristiano, quem sugeriu que a gente testasse uma nova vinheta de abertura com frequências experimentais, mal eu sabia que essa escolha aparentemente inofensiva poderia, segundo os especialistas, interagir com as redes elétricas e contribuir com oscilações inesperadas. O Pablo admite que, na tentativa de inovar, usou um software de modulação sonora que talvez tenha ultrapassado certos limites aceitáveis e que somente tivesse lido o livro de instruções completo antes de rodar o programa, nada disso tivesse acontecido. E o Tiago insiste que a culpa é dele porque queria fazer uma transmissão ao vivo exatamente no horário das análises atmosféricas que indicavam que a instabilidade elétrica estava irregular, mas pronto, é só um detalhe técnico e parece que o universo decidiu colocar este podcast no centro do evento dessa história. Sabemos que algumas teorias, conspirações, fake news tentaram apoiar a nossa culpa, entre aspas, de maneiras exageradas, ligando-se à nova ordem mundial, à Agenda 2013 e até mesmo um suposto plano de reset global. Queremos deixar claro que nós não fazemos parte de nenhuma conspiração. Ok? Ok. Não, somos Nós só mesmo parvos. Nós comprometemos, o Tiago não consegue evitar interromper. Nós comprometemos em revisar Não era todas para as. interromper? Nós, nós Desculpa. comprometemos. Nós comprometemos revisar todas as nossas práticas sonoras e transmissões no futuro, garantindo que nunca o nosso podcast irá interferir com o equilíbrio energético deste planeta. Com humor e umidade, Cristiano, Pablo e Tiago, qualquer coisa não foi por mal. Com humor e umidade. Umidade. Umidade mesmo, não é humildade. É umidade. E pronto, isso também, se quiserem saber porque é que isto aconteceu no episódio 168, é que se vocês repararem que 1 mais 6 mais 8 dá 15 e que, segundo algumas teorias, o número 15 está associado a eventos de transformação e desordem. Foi o que aconteceu. E também 178 é múltiplo de 12 e 12 é frequentemente relacionado a ciclos completos nas horas, nos meses, do ano, e por isso este episódio 168 pode ter sido o fechamento de um ciclo energético e o início do novo. É usável, para isso está tudo bem. Esse, para já, para a luz voltar, nós tivemos que alterá-lo para 169, porque este agora é que vai ser o 168. Sim, esse é o 168. Por isso é que aconteceu neste episódio. Ok. Por isso, Então tá bom, né? já sabem o que é que aconteceu. Por isso, mané, para de fazer programas e criar softwares e coisas, ok?
E eu vou tentar. Vocês lembram-se no último episódio que eu. O último episódio que vai ser o próximo episódio que eu falei de ter uma abertura nova. Eu nunca mais. Eu agora vou abrir todos os episódios, para sempre, prometo. Vocês lembram-se que eu falei disso? Temos de mudar e não sei o quê. Lembra-se. Pronto. E o Tiago, É pronto, assim. queria. O Tiago é o É Tiago. assim. Vamos então fechar este episódio, que era para ser curto, mas já vai em 1h30. Jura, até parece que a gente sabe fazer episódios pequenos. Não sabemos. Mas vá. Pessoas ficaram ofendidas. Daqui é fodido mesmo. Oh, desculpa, vai, fala. Ficaram ofendidas com o Ah, apagão. desculpa, vai. Ficaram ofendidos com o nosso pedido de desculpa e o nosso comunicado. Ficaram ofendidos com alguma coisa que tenha sido aqui dita neste programa. Pablo, ao Tiago. Thiago, Oi? Os dois, Quem? ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Pablo. 1, 2, Dois, 3. Não foi por três. mal. Então, ok. É isso, então. até para a Tchau, semana. beijinhos a todos. Tchau. Talking day and night. Cristiano, Pablo, Tiago. We bring the high. No offense intended. Just having some fun talking about life. Yeah, we're second to none. From deep discussions to the simple things we see. No boundaries. We spit it real. That's how it's gonna be. Our words may be raw. Our language may be rough, but it ain't about disrespect. It's just being tough. Foi por mal, não foi por mal. It wasn't bad, it wasn't bad. Essa é a nossa vibe, leva ao pessoal. This is our vibe, don't take it personal. Estamos aqui pra curtir sem maldade afinal. We're here to have fun, no bad intent. Não foi por mal, isso é natural. Three amigos on the mic.